Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o von Liszt e o seu chamado Programa de Marburgo, conhecida obra que tem aí já alguma influência dentro do ambiente penal de quase todo o século XX, mas por outro lado também foi influenciada por certas diretrizes criminológicas que vocês vão reconhecer quase que imediatamente. Eu vou procurar fazer uma explanação sobre quem foi o von Liszt, qual é a sua formação, qual é a sua atividade, para que vocês entendam no contexto histórico exatamente do que é que nós estamos falando. O von Liszt é um austríaco, nascido em Viena. Ele cursou faculdade de Direito lá em Viena mesmo, onde foi inclusive estagiário em promotoria durante o período da faculdade. E na Universidade de Viena ele foi aluno do Jhering, e isso influenciou muito a obra dele, como vocês vão ver adiante. Ele adota a perspectiva do Jhering em vários pontos estruturais, desde a composição do seu tratado de direito penal, até mesmo especificamente o texto esse que a gente está trabalhando, a ideia de fim em direito penal, provém de uma ideia do Jhering, né? O Jhering é que publica em 1877 o Zweckenrecht, que é o fim no direito, né? E aí o von Liszt traz para o âmbito do direito penal o pensamento geral de teoria do direito do Jhering, né? Aquilo que se chama pensamento segundo o fim ou Zweckgedanke. Tá? A carreira acadêmica do von Liszt, que começou em Viena como professor auxiliar, depois ele foi para Graz, depois para Gießen, na Alemanha. E aí, nessa época, chegou a fazer concurso para voltar a Viena, já como professor titular, fazer parte da seleção, não é concurso, é uma seleção um pouco diferente do nosso sistema. E na mesma época fez em Marburgo também. E acabou ingressando em Marburgo, quer dizer, ele foi aprovado nos dois, foi aprovado também em Viena, mas optou por ir a Marburgo, porque a Alemanha, na época, era a época da unificação do Império sobre o Bismarck, e evidentemente aí existia uma potência, a Alemanha parecia unificar vários sentimentos dos povos germânicos e com uma potência econômica muito forte. Então, esse período de unificação do Império Alemão, os salários, por exemplo, das faculdades eram muito maiores na Alemanha do que na Áustria, e a própria ideia de modernidade do Estado era muito diferente em relação ao Francisco José, que era então o imperador austríaco. Acabou sendo mais interessante para o von Liszt seguir a carreira na Alemanha, e aí ficou em Marburgo e depois terminou a carreira como catedrático em Berlim. Mas, paralelamente à carreira de catedrático, von Liszt foi também um parlamentar, ele foi também membro do legislativo. Isso é uma coisa importante da gente destacar a respeito dele, exatamente porque essa atividade parlamentar ela tem muita interferência nas suas fórmulas jurídicas. E também se pode dizer que o contrário é verdade. As atividades das formas jurídicas produzidas pelo von Liszt também tiveram interferência nas suas decisões. E, obviamente, ali o legislativo alemão, do período que o von Liszt trabalhou, às vezes permitia atividade em mais de um parlamento simultâneo. Então, entre 1902 e 1912, ele fez parte do Conselho Municipal de Charlottenburg. Charlottenburg é uma área da região de Berlim, e ele foi uma espécie, seria o equivalente ao nosso vereador, talvez. Mas depois ele também, entre 1908 e 1913, foi deputado no parlamento da Prússia. A Prússia era, entre os reinos unificados no Império Alemão, o mais importante, o mais destacado. E seria o equivalente, talvez, a um deputado estadual, por exemplo, né? E ele participou aí do parlamento da Prússia e durante um ano ainda concomitantemente com Charlottenburg. E também foi deputado no Reichstag, também foi deputado dentro do que é o Parlamento Geral do Império Alemão, entre 1912 e 1918. Tá? Bom, os votos e as atividades do von Liszt estão muito bem explorados num livrinho, que é esse livro aqui, do Carlos Elbert, tem tradução para o português,
Saiu recentemente uma tradução do Ney Faye Jr., publicado pela Elegância Iuris. É a biografia do von Liszt para quem se interessa por ele, né? E daí tem muito mais dados aí dentro sobre a atividade, especialmente sobre a atividade política, essa que a gente acaba não conhecendo muito. Mas voltando aqui para a nossa questão, eu disse para vocês que a grande influência sobre o von Liszt foi do seu professor, o Jhering, e ela se destaca em dois pontos muito claros, e um deles, quem foi meu aluno na graduação, na disciplinas regulares da graduação, ouviu certamente isso. Eu sempre comento que essa ideia de separação do injusto que o von Liszt faz entre o ilícito penal ser parte objetivo e parte subjetivo, surge de um trabalho do Jhering, que é o Das Schuldmoment im romanischen Privatrecht, ou seja, o momento da culpabilidade no direito privado romano, em que o Jhering vai falar sobre a existência do ilícito civil e mostrando como o elemento culpa, o elemento Schuld, serve para graduar a indenização no ambiente civil, mas não para determinar a existência do injusto civil. E o von Liszt vai sustentar justamente que essa é a diferença entre o ilícito civil e o penal, dizendo que o penal depende para existir também de uma dimensão subjetiva na culpabilidade. Isso aparece no tratado do von Liszt. Pois o programa de Marburgo, esse programa das penas que nós vamos discutir hoje, ele tem também origem numa ideia do Jhering, que é a ideia de fim em direito, né? Zweck im Recht. Né? E ele essa ideia é adotada pelo von Liszt como a solução para o problema muito sério que era considerado uma luta de escolas entre os fundamentos da pena. Tá? Se falava muito nessa época, nós estamos falando do final do século XIX, começo do século XX, em uma luta de escolas entre por que se castiga, né? A justificação do castigo ser, por um lado, a importância da magnitude do que se fez, e por outro, alguém dizendo que ela deveria ter um objetivo para frente, um propósito, uma finalidade, né? Que são as chamadas teorias absolutas e relativas, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Muito bem, o von Liszt abre o programa de Marburgo, esse livro sobre o fim em direito penal, apresentando essa discussão entre a pena como retribuição, voltada para o passado, ou a contraposição da pena entendida como proteção de bens jurídicos, uma criação voltada a um objetivo. Percebam que von Liszt fala concretamente em proteção aos bens jurídicos como um propósito da pena, como se a pena fosse algo que levaria efetivamente à proteção de um bem jurídico, e isto como uma contraposição à ideia de retorção pelo crime praticado, certo? Ele entendia que essa ideia de proteção de bens jurídicos era voltada para frente, vamos promover essa proteção para frente, tá? Ele abre dizendo que essa discussão é uma discussão histórica e que tem foco principalmente dentro da ideia da privação de liberdade. Quando a privação de liberdade assume um protagonismo como forma de pena, aí é que essa divisão entre escolas resulta importante. Também sustenta que o jurista não pode deixar de se posicionar a respeito dessa luta de escolas, diz que é fundamental, não se pode ignorar isso, que se deve perscrutar que ações devem ser castigadas, o conteúdo das penas e a extensão das penas com base nessa discussão. Ou seja, quem não falar a respeito de se a pena é retribuição ou o propósito de proteção de bens, não tem condições de solucionar problemas básicos do direito penal, como que condutas devem ser castigadas, qual é o conteúdo das penas, que extensão as penas devem ter. São essas coisas que ele pretende responder no programa de Marburgo, tá? E ele entende que essa decisão a respeito desse problema, do problema para que serve penas, né, é o que vincula tanto o legislador, quanto o juiz, quanto o funcionário da execução da pena, que são os atores que ele enxerga nessa atividade do direito penal. Bom, ele parte de dizer que existe uma posição dominante, ou existia na época do programa de Marburgo, nós estamos falando como eu disse para vocês, de um texto da virada do século, no começo do século XX, na verdade, e ele diz que as posições consolidadas são posições retribucionistas, apontando o Kant, o Fichte e o Hegel, entre outros autores, como os autores retribucionistas mais
importantes. Ele diz que esses autores chegaram a estigmatizar as perspectivas orientadas ao fim, questionando a sua própria cientificidade. Especialmente crítico, ele aponta o Binding, né? E cita uma passagem do Binding que eu me remeto aqui para vocês só para que a gente se situe, não é? Diz assim, citando textualmente o Binding: nos últimos tempos teve lugar de forma simultânea o desmoronamento da concepção justnaturalista do Estado e uma nova vitória das teorias absolutas sobre as teorias relativas, e com razão. Com efeito, sem prejuízo da consideração que merecem o engenho e a atitude generosa de muitos dos partidários das diversas teorias, não é possível ocultar-se a sua inconsistência científica. Perceba como o Fonlista era preocupado com a questão da ciência, né? Em sua opinião, o delito não é fundamento, mas só o pressuposto necessário da pena. Mas por que razão? Por que nesse caso só se sanciona o delito uma vez que se é cometido? Por que o delito é o único sintoma que revela os perigos que ameaçam a sociedade? Como chega então a teoria relativa a sancionar aquele que cometeu um fato quando esse não é o fundamento da pena, mas só revela o autêntico fundamento que é a falta de segurança da sociedade? Como se chega então à teoria relativa? Nesse caso, não seria mais indicado reconhecer o agradecimento que se lhe deve à sociedade? Desde esse ponto de vista, não resultaria tão somente admissível o aperfeiçoamento das instituições educativas e policiais como resposta ao delito? Desde esse ponto de vista, como é possível justificar a teoria relativa do delinquente se ele não possa ser... como é que é? Não, vamos lá. Como se pode justificar a teoria relativa? Como pode justificar a teoria relativa que o delinquente, que é ainda uma pessoa, possa ser denegrido como objeto de um experimento para comprovar se o fato de que a ele se imponha uma pena pode obstruir no futuro essa fonte de males para outras pessoas iguais a ele? Essas questões que são postas pelo Binding, vocês vão ver que no final ele retoma, no final do texto, procurando respondê-las através daquele desenvolvimento que ele teria feito. E ele diz que, bom, esse posicionamento radical, contrário dos autores que estigmatizaram as perspectivas orientadas ao fim, questionando sua cientificidade, foi mudando muito rapidamente, especialmente a partir do texto do Jhering, o Zweckrecht, que é de 1877. Depois ele diz que há um outro texto, também que ele cita como referência, que é um texto já menos conhecido, um texto do Mittelstadt, que é o Gegen die Freiheitsstrafen. A tradução disso é contra a pena privativa de liberdade, e esse texto é de 1879. Ele diz que esse texto em especial abre luta franca contra a ideia de pena como retribuição. E cita ainda, e aí logo no começo, aquilo que ele chama de escola antropológica italiana, remetendo ao Lombroso, ao Ferri, ao Garofalo, que vocês estão cansados de conhecer da criminologia biologicista. Diz que eles ainda não têm conclusões muito efetivas, muito exatas, mas que é o caminho científico do futuro e que não podem ser desprezadas as suas atividades e as suas conclusões. Que eles converteram em parte o direito, em parte da sociologia, mas que isso é de suma importância. Bom, prossegue o texto falando de que o tratado do von List, o Tratado de Direito Penal alemão, ele já tinha anteriormente, segundo ele, tomado uma posição a respeito desse movimento, esse enfrentamento entre as penas, as teorias absolutas e relativas. Ele diz que já foi tomado um posicionamento e tenta sintetizar esse posicionamento antes de desenvolvê-lo mais. A síntese desse posicionamento é que a pena é em sua origem uma resposta instintiva, sem um fim a ser alcançado, e que através do fim se adquire a profundidade e a extensão da pena. É o que converte a pena em um objeto do direito e do direito penal. Então a tarefa do direito penal seria converter uma reação cega, que é a reação ao delito, em uma proteção de bens jurídicos orientada, o que significaria ter uma finalidade a pena, né? E ele diz que essa posição inicial permite uma fundamentação metafísica da pena, mas impede a influência da própria metafísica na configuração empírica
do que é a pena. Por isso ele diz que a sua teoria é uma teoria da união entre teorias retribucionistas e preventivistas, não é? Aí ele passa então a detalhar essa proposta sua em 4 elementos que nós vamos olhar de perto. Tá? Primeiro, a ideia de pena como ação instintiva. Né? Sustenta que a pena não é uma criação do engenho humano, senão ela não teria uma expressão primitiva. Ele diz que o homem primitivo já reagia a agressões aos seus interesses, e essa reação é a pena. Assim como existe também essa fórmula de castigo entre certas espécies de animais. Portanto, isso é uma reação instintiva, é uma reação dirigida contra a perturbação das condições de vida dos indivíduos, né? Na busca da sua autopreservação. Quem quer se autopreservar reage contra aquilo que, se ele é estranho ou causador de um impedimento da sua vida regular. Né? Então ele diz que a pena acaba sendo uma consequência necessária do delito, e isso o separa, ou separa a sua concepção, separaria teoricamente a sua concepção das chamadas teorias relativas. Ou seja, ele não estaria só pensando para frente, mas estaria reconhecendo a existência de um marco empírico, que é a reação instintiva. Veja, baseado em ciência e não metafísica. Tá? Daí ele diz, bom, não se deve procurar as causas da pena na metafísica, porque ela é uma reação instintiva, isso afastaria da ciência. E a própria evolução da forma de organização dos seres humanos é que foi dando talvez espaço para essa metafísica, porque ele diz, olha, a pena é tão instintiva que mesmo hoje, com as capas de civilização, por muito que a civilização evolua, o instinto humano segue postulando, ele usa essa expressão, segue postulando a lei de Lynch, né, que é a questão do linchamento. Né? Depois vocês podem pesquisar a ideia, existe uma discussão sobre a origem, um sobrenome Lynch, associado a 2 pessoas, Charles Lynch e William Lynch, em 2 situações diferentes que seriam aqueles que deram origem ao termo linchamento, que vocês sabem perfeitamente o que significa. Ele diz que essa é a reação instintiva dos seres humanos. O cara sofre um delito, ele quer linchar o autor do delito. E é mais ou menos isso. Mas daí ele diz que o homem é também um Zion político, ou seja, é um homem que se organiza socialmente. E assim essa primeira vingança, que era a vingança de sangue, ele, ao estar o homem gregariamente associado a uma família, a um clã, a uma tribo, a uma estirpe, isso se traslada também para esse ambiente da sanção, e a vingança deixa de ser uma vingança pessoal para ser uma vingança de estirpe, familiar, de grupo, né? Que fica muito evidente como nas penas medievais de perda da paz, expulsão da comunidade, desterro e essas coisas, não é? Daí ele diz, bom, essa sociabilidade humana, ela criou as figuras do guardião, do caudilho, do sacerdote, etc., como a pessoa que era encarregada do castigo, que tinha caráter social, caráter do interesse do grupo, mas tinha um encarregado, uma instituição. Né? Então é esta carreira que percorre o von List para dizer que a pena não pode ter relação com a ética. Ela não provém da ética. A ética não se relaciona com o instinto. Né? E ele diz que esse é um erro exatamente do Fombar e do Hegel, na pretensão de associação da pena com a ética. A pena é um impulso instintivo, que é completamente diferente e precedente à composição dos valores morais. Né? Agora, claro, como era uma ação instintiva no plano social, passou a exigir a organização. Né? E a organização social jurídica, ela não deriva, portanto, da pena como natureza, mas sim a pena, o homem social como natureza, né? A natureza social do homem é que leva à composição dessas estruturas que vão se encarregar da imposição da pena. Isso não tem a ver com o juízo moral, que é associado à culpabilidade, e a pena, já que a pena existe muito antes da ideia de culpa ou culpabilidade no sentido cristão da palavra. Né? Muito bem, daí ele diz que essa fórmula instintiva ela pode ser objetivada através dos fins.
Ele sustenta, a partir do Weckenrecht, do livro do Ehring, que não é imaginável um querer, portanto uma ação, sem uma finalidade. Perceba como isso tem a ver com a ideia do finalismo, isso já percorria o ambiente jurídico, né? E aí diz, o valor das hipóteses é defendido em razão da função que elas prestam. E é por isso que o direito, então, estaria imerso na ideia de finalidade, portanto com uma associação moral, que surge só depois da ideia já pré-existente de pena. Então o direito se apropria da pena, em certa forma, né? A pena como direito incorpora a ideia de fim. Ela não tinha fim antes do direito, era a reação instintiva. É com o direito que a pena assume a ideia de fim, porque é o direito que possui essa ideia de fim. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque, vamos lá, isso se sabe desde o início do século XX, desse programa aqui, que já se discute a questão no plano, é muito simplista a solução da devolução do conflito, a gente já conversou sobre isso antes, né? A devolução do conflito implica o abandono da ideia de fim, não tem mais finalidade nenhuma, volta a ser pura vingança, puro instinto, tá? É a organização do direito do Estado que incorpora a ideia de fim para a pena, ou para o controle social que se exerça, seja ele qual for. E daí diz o von Liszt, quanto mais se reconheça com clareza os fins das ações, mais perfeita seja a adequação da ação ao fim e mais longevos sejam os fins visados, ou seja, 3 requisitos, né? Mais perfeito será o desenvolvimento desse objetivo. Então ele diz, olha, a objetivação da pena se dá num primeiro passo com o princípio de legalidade, porque ele limita a atividade possível do Estado em termos de castigo, mas se deve avançar mais. E aí o primeiro avanço que ele aponta, e é curioso, interessante isso, porque é justamente quando está se compondo uma teoria do delito, a ideia do que ele chama de princípios gerais. Ele fala em princípios gerais porque esse era o termo usado pelo Feuerbach no seu livro também, no comentário ao Código Penal Bávaro, e é o que se usava na época, né? Os conceitos gerais não se chamavam teoria do delito, se chamavam realmente conceitos gerais e princípios gerais, e era isso assim que se formulava, a ideia da origem da teoria do delito. Ele disse que esse é o segundo passo depois do princípio da legalidade, né? E daí o terceiro passo seria o avanço da pena conforme o fim. A pena que na origem seria só destruição do delinquente, objetivada, ganharia uma extensão e uma profundidade mais adequadas. Na extensão, a ideia dele é que a pena se satisfaria com a restrição e não a aniquilação dos bens do delinquente, precisamente porque se ela é orientada à proteção dos bens jurídicos como um todo, também dos bens jurídicos do próprio delinquente, portanto ela não pode aniquilar o delinquente completamente. Essa é a ideia da pena para ele, né? Ou seja, a pena para o von Liszt em termos de extensão, ela ganharia essa limitação a partir dessa racionalidade objetivada, tá? E a respeito da profundidade, a associação da pena com o Estado troca a exclusão do delinquente da comunidade jurídica pela sua permanência através da correção. Aqui tem lá um eufemismo hegeliano, né? A ideia da pena como negação da negação do direito, integração comunitária do sujeito, parece um pouco a Hegel, mas ele nega, ele logo em seguida aborda a Hegel, dizendo que o Hegel exigia uma equivalência valorativa e não a igualdade específica entre delito e pena. Não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo uma outra coisa. Mas, em todo caso, só para que fique constância, né? Muito bem, e aí ele passa a trabalhar com a questão do princípio de determinação da pena. Como é que se determina a pena? Já que a gente já sabe que é uma reação instintiva, ou segundo se seguimos o raciocínio dele, surge o problema de onde vai buscar a medida da pena. Porque já que a gente não vai poder olhar para trás metafisicamente e dizer que o delito praticado é a medida da pena, ele é só uma reação instintiva, e o Estado entra aqui para mediar essa reação instintiva, evitando que ela permaneça, como é que se propõe qual é a medida? As teorias absolutas só dizem que se deve reagir, e nisso o von Liszt está de acordo, só que ele não dizem como. O como dessa reação, segundo o von Liszt, se toma a partir da ideia de fim. E ele diz que essa ideia tem 2 critérios que são aparentemente contraditórios entre si,
a lesão dos bens jurídicos e o direcionamento da finalidade do autor. E ele diz que, em princípio, você olha para isso, parece contraditório. Quer dizer, quais são os critérios do fim? Nós vamos olhar para as lesões dos bens jurídicos, evitar lesões de bens jurídicos, ou vamos cuidar do direcionamento dos fins do autor? Ele diz que a compatibilidade disso só é possível tomando um desses aspectos como principal e outro como acessório. E além disso tem um outro problema, segundo ele, que é uma certa vagueza do critério subjetivo. Quando se fala do critério subjetivo, nós cuidamos do quê? Da direção da vontade quando o sujeito realizou o ato ou do caráter permanente do autor? Vocês vão ver que a gente tem muitas discussões sobre isso no caráter schuld do Welzel ou na culpabilidade por condução de vida, né, do Metzger, né? Mais adiante nós vamos trabalhar com esses temas. Bom, a fórmula de solução disso para o von List é parte do Beccaria. Ele remete ao Beccaria, a frase clássica que a pena justa é a pena necessária. E aí vai falar dessa necessidade de pena. Ele vai orientar as consequências à aplicação da própria pena a partir da ideia de bem jurídico que é tomada como principal. A acessória seria a vontade do autor, tá? Então olha só o que ele faz. Ele diz assim, a primeira pergunta a se fazer é, a partir da orientação às consequências, por que se pretende proteger bens jurídicos? Como se consegue isso? Essas são as perguntas que você tem que responder, as perguntas principais para ele. E ele sustenta que só o estudo sistemático das massas, aí remete um pouco a Ortega y Gasset, mas principalmente à estatística criminal, que era coisa muito do Garófalo, muito presente no Garófalo. Ele diz, olha, a partir do estudo das massas, da estatística criminal, é que nós vamos conseguir saber o que é que se quer com isso. Ou seja, que nós vamos conseguir saber como proteger os bens jurídicos e como conseguir essas medidas. E aí, claro, entra então na pena como proteção de bens jurídicos orientada ao fim. Diz que a pena é uma coação dirigida contra a vontade do autor do delito, lesionando os seus bens jurídicos. Tá? Então veja, a pena reage a uma ofensa que o sujeito praticou, um delito, através de uma ofensa, né? De uma lesão aos seus bens jurídicos, aos bens jurídicos do próprio autor do delito. E ela cumpriria, então, basicamente duas funções, uma função de motivação e uma função de força. A motivação seria através da correção, né? Através da correção, implantando e fortalecendo motivos sociais e altruístas naquele que praticou o delito. Né? Ou mediante intimidação. E quando a pena age através de intimidação, ela faz através da implantação de motivos egoístas, mas que são coincidentes com os altruístas. Ou seja, o que se faz quando se intimida com pena é fazer com que o autor veja do seu ponto de vista egoísta. Ele quer evitar a pena. Ele quer evitar a pena. E para evitar a pena, ele produz um resultado que interessa altruisticamente à sociedade. A ideia de correção, primeira, é a implantação de fortalecimento de motivos sociais e altruístas. Então implantam esses motivos onde eles não estão. A fórmula de intimidação é diferente, a implantação de motivos egoístas, é para você para proteger você mesmo, mas eles são coincidentes em resultados com os altruístas. E do ponto de vista da força, ele fala que a pena é também uma coação direta, mecânica, ao sequestro do autor do delito, praticamente, né? Daquilo que ele chama de indivíduos socialmente inidôneos. Tá? Nós já vamos voltar nesse tema, porque esse é um tema importante aqui nesse projeto do von List. Daí diz que são efeitos imediatos dessas duas questões, da motivação e da força, a correção, a intimidação e a inocuização, que dão forma aos três modelos de delinquente que o von List toma no programa. Ele reconhece que há outros efeitos reflexivos não buscados pela pena, a pena produz outros efeitos além daqueles para os quais ela está programada, mas esses três são os efeitos principais, correção, intimidação e inocuização. E ele diz que o valor de um sistema penal vai ser medido de acordo com a segurança e elasticidade com que se atinge esses três objetivos. Tá? E a forma mais apropriada para ele de conseguir isso é a pena privativa de liberdade.
onde cada forma de pena deve corresponder a um tipo determinado de delinquente. Tá? E depois nós vamos ver por que ele diz isso. Porque ele sustenta basicamente que nós não devemos nos ocupar do furto, devemos nos ocupar do ladrão. Não devemos nos ocupar do estupro, mas do violador. Perceba como isso tem um viés de autor. É muito importante que vocês percebam essa vinculação com a ciência da época criminológica, que é o perfil lombrosiano, né? O perfil do Ferri, etc. Muito bem. Daí ele diz assim, olha, vamos separar esses delinquentes conforme quem são, para saber que tipo de medida de pena nós vamos aplicar para eles. E então são três, né? A inocuização, a intimidação e a correção. Do mais grave para o menos grave, começa pela inocuização. Ele diz que cabe inocuização para o delinquente que carece de capacidade de correção. Ele sustenta que há alguns delinquentes que não podem ser corrigidos e que isso levaria à necessidade de inocuizá-los. É um eufemismo meio terrível, nós já vamos ver como é que ele trabalha com isso, o que é que ele diz. Mas vejam só quem são esses, isso que é importante, nesse ponto a coincidência com o modelo criminológico, biologicista, veja quem são esses delinquentes ditos incorrigíveis pelo von List. A luta enérgica, esse é trecho do texto do programa de Marburgo, tá? A luta enérgica contra a delinquência habitual é uma das tarefas mais urgentes da atualidade. Do mesmo modo que o membro enfermo contagia todo o organismo, a célula cancerosa do delinquente habitual, em rápido crescimento, se estende cada vez mais imensamente em nossa vida social. Sobre essa questão, o doutrinarismo dominante no campo da ciência do direito penal, absorvido nas construções conceituais puras, tem que carregar sobre si uma grave responsabilidade, posto que esse fato tinha ficado indiferente até hoje, salvo escassas exceções. A luta contra a delinquência habitual exige igualmente um conhecimento minucioso do que hoje, todavia, carecemos. Trata-se só de um dos elos, ainda que muito perigoso e significativo, da corrente de casos de enfermidade social que se costuma designar sinteticamente com a denominação geral de proletariado. Veja o que o Fuller está falando, que existe uma célula social cancerosa, que é o proletariado, e que esta célula cancerosa é uma enfermidade social a ser corrigida. Veja, trata isso clinicamente, com um discurso médico bem próprio do Lombroso, a uma ideia de classe, que é justamente a discussão daquele momento. Nós estamos falando do final da segunda metade do século XIX e começo do século XX, em plena ebulição a discussão sobre os projetos do socialismo, não é? Então, veja lá, usa o termo proletariado deliberadamente como o que ele chama de uma célula social cancerosa. Daí identifica isso, né? Designar sinteticamente com a denominação geral de proletariado, quem são? Mendigos e vagabundos, alcoólatras e pessoas de ambos os sexos que exercem a prostituição, estafadores, que são estelionatários, e pessoas do submundo do mais amplo sentido da palavra, degenerados espirituais e corporais. Todos eles formam o exército dos inimigos por princípio da ordem social, cujo estado maior figura o delinquente habitual. Ou seja, dentro de todo esse quadro, o estado maior, ou seja, o ponto-chave do inimigo a ser combatido é o delinquente habitual. E aí ele diz que aqui é muito importante tomar as estatísticas sobre a moralidade, em particular sua aplicação à antropologia criminal. Tá? Diz que a delinquência habitual encontra sua expressão jurídica nos dados estatísticos sobre reincidência. O delinquente, para ele, habitual é o reincidente. Fala claramente que, em primeiro lugar, deve-se sublinhar que o fato de que a maior parte dos delinquentes são reincidentes e que a maior parte dos reincidentes são incorrigíveis, tá? É por aí que vai o foco dele. O foco é sobre a reincidência. Ele sustenta que é absurdo corrigir delinquentes habituais a custos elevados. Fala de custo, né? Fala de que é econômico, veja, a defesa de um perfil liberal econômico, né? Frente a algo, um enfrentamento do proletariado, muito claramente, né?
afirma que a sociedade deve proteger-se dos incorrigíveis. E chega a dizer, usar essa expressão, né? Como não se pode decapitar nem enforcar as pessoas, então usa a prisão perpétua para eles. Essa é a proposta. E não só uma prisão perpétua. Ele diz que os delinquentes habituais geralmente cometem crimes patrimoniais ou sexuais. E que na terceira condenação sobre isso deveriam ser inocuizados. Ou seja, já que não dá para enforcar nem decapitar, que seria, pelo que ele dá a entender, o ideal para ele, prisão perpétua. E veja que nós estamos falando de alguém que era do Partido Liberal do Povo, um político do Partido Liberal do Povo. Claro, veja que ideias tem esse homem. Bom, esse sujeito que fosse considerado irrecuperável e etc., ele deveria ter a perda obrigatória dos direitos civis, isolamento celular na prisão, em presídios de trabalho forçado. O Von List chega a usar a expressão escravidão penal. Ele seria transformado numa força de trabalho escrava dentro desses presídios. Essa é a ideia de inocuização dos incorrigíveis para o Von List, que são nada mais nada menos que os reincidentes que cometem o terceiro delito. 3 strikes and you're out. Qualquer coincidência, qualquer relevância não é mera coincidência. A segunda forma, o segundo grupo de pessoas é o delinquente que não quer a correção. Esse deve ser intimidado, segundo ele. Intimidação para o delinquente que não quer a correção. Esse grupo de indivíduos, segundo o Von List, tem, aspas, predisposição hereditária à delinquência, mas tem salvação possível. Veja. Como é que se faz essa salvação? Através do que ele chama de educação severa e prolongada. Até hoje vocês escutam isso, o reeducando do sistema penal. Que educando? Reeducando tinha no sistema de Marburgo, no programa do Von List, de intimidação para aquele que não quer correção. Lá ele sustentava que a pena deveria ser de no mínimo de 1 a 5 anos, em estabelecimentos de correção com suspensão, mas daí não a perda completa, como no caso do incorrigível, suspensão de direitos civis, permanência de um conselho de vigilância que deveria a cada ano revisar os comportamentos, e se o sujeito tivesse um bom comportamento, então daí ele poderia sair, mas ficar ainda 5 anos sob vigiado pela polícia. E se voltasse eventualmente a algum desvio de conduta, voltar para os estabelecimentos correcionais. E por fim, a correção para o delinquente capaz de ser corrigido e necessidade de correção. Esse é o mais leve, são os delinquentes ocasionais. Para ele, haveria esse sujeito cometeu um erro, derivado de alguma influência exterior ou nociva e tal, e a pena só serve aqui para restabelecer a autoridade da lei. Então não precisaria de uma pena muito grande. Para você ter uma ideia, o que ele pensa não seja uma pena muito grande, é um mínimo de 6 semanas, um máximo de uns 10 anos, tá bom? 10 anos. Para aqueles que podem ser corrigidos. E pode somar também aí uma pena de multa. Essa é a proposta do programa de Marburgo, essas 3 classes. E o texto termina rebatendo críticas, principalmente as críticas do Binding. Lembra que eu falei lá no começo que o Binding fez umas críticas, cheguei a ler, muito severas, as fórmulas retributivas, aliás, as formas relativas com perspectiva para frente das penas. E ele rebate as críticas do Binding, dizendo que o fato é do autor. Começa por essa ideia, Não existe o fato em si a ser castigado, mas o fato do autor que deve ser o foco das penas. Não se sanciona o furto, mas o ladrão. Não o estupro, mas o violador. E daí ele vai responder aquelas perguntas. Pergunta, por que não tratamos todos, mas só se sanciona o delito quando foi cometido? Daí ele diz, olha, pela mesma razão que só chamamos o médico instaurado a enfermidade. Há evidência de que há algo a ser curado. Perceba que ele trata de novo com um discurso médico a proposta do Binding. O Binding está dizendo assim, eu tenho que aguardar que aconteça o delito para eu castigar. Por que é assim? Se a ideia fosse arrumar ou fazer uma engenharia social das pessoas, deveria tratar todo mundo, não precisava esperar o delito. E daí eles, não, mas a gente só trata depois que instaurada a enfermidade. Então, é como um médico, seja um discurso médico. E a mesma fórmula ele usa para responder a segunda pergunta do Binding, que é aquela, como se pode justificar a condição de pessoa? Pense na pessoa no sentido kantiano, o homem como fim em si mesmo. Como se pode justificar a condição de pessoa do delinquente tratando como objeto de experiência para a proteção dos outros?
seja, convertendo o sujeito em objeto da experiência, né? E ele dizendo, olha, não há nenhuma degradação da condição de pessoa se internamos um doente de varíola num hospital. Então, para evitar o contágio, esse é o objetivo. Então, também fazemos o mesmo com o delinquente. Para que ele não contagie a sociedade, a gente isola. Então, perceba que é um discurso absolutamente clínico, que talvez remetesse às discussões que depois foram retomadas, né, muito mais adiante pelo Foucault. Né? E ele termina sustentando que uma luta frutífera contra a delinquência só é possível com o apoio da ciência. Faz muito ênfase nisso. Né? Diz que a nossa ciência jurídico-penal, para combater a delinquência, que tem que se focar nesses dados, nas estatísticas, nas fórmulas científicas daquele momento. Muito bem, esse é um resumo daquilo que vocês vão ver no texto do programa de Marburgo e acho que vale a pena se miscuir nele com mais vagar, porque certamente vocês vão encontrar muito mais do que aquilo que eu comentei aqui.